A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor-presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro, sua esposa missionária Nádia. Nós estamos aqui nesse vídeo trazendo pré-aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós estamos usando a revista do terceiro trimestre em 2024 da editora Betel, que tem como tema a relevância da igreja, sua essência e missão. Então aqui nesse vídeo nós fazemos pré-aula para que os nossos professores tenham condições de dar uma aula mais robusta, junto com seus conhecimentos e ajuda do Espírito Santo, eles possam dar uma aula completa, mais robusta para os nossos alunos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Participe conosco dessa aula. Se você puder, baixe aí a revista da editora Betel no site da editora e você pode acompanhar conosco aí a aula, fazer suas anotações para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estaremos aqui fazendo a pré-aula da última lição do terceiro trimestre de 2024. Também gostaria de aproveitar aqui o início, a parte de introdução, para agradecer a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que não tão gentilmente nos cede esse espaço aqui para gravarmos esse vídeo, trazemos essa aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus para os irmãos que participam conosco. Amém? Como eu disse, hoje estaremos fazendo essa pré-aula da última lição do terceiro trimestre de 2024, da lição de número 13. E hoje nós falaremos sobre a relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Vamos falar hoje da bem-aventurada esperança, a esperança que aviva a nossa caminhada, a esperança que sustenta a caminhada cristã, que sustenta a igreja, que tem a importância fundamental para a caminhada da igreja. É a esperança que um dia o Senhor vai vir nos ares, nos buscar, arrebatar a sua igreja, e nós, como noiva adornada de Cristo, encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Assim como Rebeca foi ao encontro do seu noivo Isaac, nós iremos ao encontro do nosso noivo Jesus Cristo nos céus, para ir participarmos das bodas de Caná da Galiléia, das bodas de Canaã, das bodas do Cordeiro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então é essa esperança que nos mantém firme a nossa caminhada, que fortalece a nossa caminhada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então é essa lição, é sobre isso que nós vamos falar nessa lição. Ela tem uma relevância muito grande, porque é essa esperança que baliza, que fomenta, que fundamenta a nossa caminhada, que nos leva a manter fiéis e que nos leva a buscar evangelizar, que nos leva a resistir às dificuldades, às circunstâncias de maneira fiel, renunciando ao pecado. Por quê? Porque temos a esperança de um dia alcançarmos o céu através do arrebatamento, da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Então, destaque isso para o seu aluno. O texto áureo, ele vai trazer Tito capítulo 2, versículo 13, que vai dizer o quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando, ou seja, a cada dia a gente aguarda, a gente continua na esperança, não é por um tempo, não é por um período, é aguardando, é sempre, a cada dia esperando, com expectativa, com esperança, com alegria, porque temos certeza que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele prometeu vir nos buscar, não nos deixar órfãos, vir buscar a sua igreja. Então a gente vive embaixo dessa promessa, firme nessa promessa, aguardando a cada dia com expectativa e alegria a volta do Senhor Jesus. Então ficamos atentos, ficamos na expectativa, ficamos vigilantes, assim como aquelas 5 virgens prudentes e tinham azeite de reserva
para esperar o seu noivo chegar no horário, na hora que ele tinha que chegar, né, independente do horário. Elas estavam ali aguardando, porque sabiam que ele vinha, mas não sabiam o horário. Por isso, elas tinham o azeite extra. Então, assim temos que ser nós na nossa caminhada cristã, mantermos firme essa esperança. A verdade aplicada, nosso comentarista vai falar: a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso, ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Então destaca isso para o seu aluno. A nossa esperança é a vinda de Cristo, a nossa esperança é porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se a nossa esperança está em Cristo, nós temos uma esperança fundamentada, estável, firme, que não muda, porque a Bíblia diz que não há mudança nem variação de mudança no Senhor. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então, porque Ele vive, porque Ele nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir, nós vivemos nessa expectativa, independente das circunstâncias que nos cercam, independente da forma que estamos vivendo, nas lutas, a gente continua caminhando, crendo que Ele vai vir nos buscar, e por isso a gente se mantém fiel, a gente se mantém firme e não desvia, não entra na linha do pecado, porque estamos na expectativa do melhor. O melhor é a volta de Cristo. A nossa expectativa maior não são as coisas terrenas, não era o ter as coisas aqui, e sim sermos arrebatados por Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa diretriz de vida. Então, por isso, o cristão continua caminhando firme, independente das circunstâncias, independente das lutas. Ele não abre mão da caminhada, porque ele espera o que tem de melhor. E o melhor para o cristão é ir morar com Deus no céu, ir morar com Cristo nos ares, nas nuvens, quando Ele vier nos buscar. Por isso, é a fonte da nossa caminhada. Então, destaque isso para o seu aluno. E depois ele vai trazer como texto de referência Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14. E aqui eu gostaria de destacar primeiro, para que você fale para os seus alunos, esse texto, trazendo salvação a todos os homens. Essa esperança, esse arrebatamento está disponível para todos que crerem, meu. Todas aquelas pessoas que crerem no Senhor Jesus de livre, espontânea vontade, de forma volitiva, escolher, servir e viver no senhorio de Cristo, eles também receberão essa esperança. Então ela é disponível para todos. Cristo conquistou a salvação, nos deu a salvação para todos aqueles que nele crê, independente de raça, de credo, de gênero, independente de idade, independente de cor de pele, independente de qualquer coisa. Se você crê no Senhor Jesus, vive sobre o senhorio de Cristo, obedece os seus mandamentos, renuncia o pecado, você vive como um salvo em Cristo. Essa esperança do arrebatamento também é para a sua vida. Então destaque isso para os seus alunos. E aí ele ainda vai completar, dizendo que ensinam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Ele nos orienta que a gente viva nesse século de forma sóbria, justa e piamente. Esse é o comportamento daqueles que esperam a essa bem-aventurada esperança que é a volta de Cristo. Quem aguarda a volta de Cristo? Quem tem esperança na volta de Cristo? Quem anseia ir morar no céu com Cristo? O que é que ele tem de comportamento? Ele renuncia à impiedade e às concupiscências mundanas, os prazeres terrenos, os prazeres da carne. A pessoa abre mão de tudo isso e vai viver como? De forma sóbria, justa e piamente. Isso quer dizer, de forma sóbria, justa e piamente. Eu vivo bem com Deus, eu vivo bem com o meu próximo e eu vivo bem comigo mesmo. Essa é a característica daqueles que buscam e esperam a volta do Senhor Jesus. Então destaque isso para o seu aluno. Quem tem a salvação, quem tem a esperança na bem-aventurada esperança da volta de Cristo, ele vive bem com Deus, ele procura estar dentro dos mandamentos, viver alinhado com a comunhão com Cristo, ele busca viver bem
com os irmãos, com o próximo, e ele procura viver bem consigo mesmo. Isso quer dizer sóbria, justa e piamente, para a honra e glória do Senhor. Então, destaque aí para o seu aluno. E ele ainda vai dizer que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, nos purificar e nos fazer um povo especial para Ele, um povo zeloso e de boas obras. Então é para isso que Jesus nos chamou, para isso que Ele nos separou, nos remiu. Você é um povo especial, para ser um povo que tem zelo, fazer obras zelosas e de boas obras. Esse é o que espera, o que tem esperando em Cristo. Essa é a característica do povo que espera essa bem-aventurada esperança em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Destaque isso para o seu aluno. E já entrando na aula propriamente dito, o capítulo 1, ele vai falar o fundamento da esperança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus, por quê? Porque Deus prometeu, Jesus prometeu vir nos buscar e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, esse é o fundamento. Ele prometeu que vai vir nos buscar, falou como vai ser esse arrebatamento, como vai ser essa volta. Então, a gente vive firme nesse fundamento, aguardando a sua volta, porque quando Jesus promete, é realidade. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, nós vamos estar firmes nessa volta. Todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento, toda a Bíblia, ela vai falar, sobre a volta de Cristo. De alguma maneira ela vai apontar sobre a volta de Cristo. Então destaque isso para o seu aluno, tamanha a importância. Aqui está o apoteose, a acrópole, o ponto principal do cristianismo, essa segunda vinda de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Então esse fundamento está mais firme do que nunca, porque Ele nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então aqui no capítulo, no tópico 1.1, nós vamos falar sobre estar firmes nas promessas de Cristo, Então, justamente nessa linha de raciocínio, Jesus disse que ia nos preparar lugar, ia preparar o Consolador para não deixar órfão e que Ele ia voltar para nos buscar. Então aqui estão as promessas para quais a gente precisa estar firme, guardando a volta de Cristo, porque Ele prometeu, Ele cumpriu. Então Ele foi para o céu preparar lugar, já enviou o seu Espírito Santo como Consolador e disse que não vos deixaria órfão e que vai vir nos buscar para nos salvar, para nos levar para o céu. Então essas são as promessas, por causa delas a gente precisa estar firme, caminhando e estando pronto e vigilante para a sua volta, porque é certo que Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O tópico 1.2 vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Ou seja, a gente sabe que Jesus Cristo ele veio nesse mundo como homem, viveu, pregou o evangelho, foi morto e reviveu. Então a ressurreição é a base para que a gente possa crer que Ele vai vir nos buscar, porque nós sabemos que Ele está vivo. Por isso o hino diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, a ressurreição é o marco principal dos evangelhos, Na ressurreição é dada a garantia que Ele, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e teremos a vida eterna, Então aqui está a base do cristianismo e a base textual, base fixa, para que a gente entenda que Ele vai vir nos buscar, porque se Ele tivesse morto, o morto não pode vir buscar ninguém, já passou, já morreu. Mas Jesus, como a gente sabe, e a palavra de Deus garante, e foi visto, e todos nós sabemos que Ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus, isso nos garante que o que Ele prometeu, Ele pode cumprir, Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir, porque Ele está vivo, porque ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, aguardando o momento certo, o momento na hora da agenda de Deus de vir buscar a sua noiva. Então, por causa disso, a gente crê e a gente espera com ansiedade, com expectativa a volta de Cristo, porque sabemos que Ele está vivo,
para todo sempre. Ele foi morto e reviveu, esteve morto e viveu. Amém, meus irmãos? Então, glória a Deus por isso. Ele está vivo e reina para todo sempre. Naquele santo, grande dia virá nos buscar. Então, a ressurreição é a base para que a gente possa acreditar e viver na expectativa que ele vai cumprir a promessa de vir nos buscar, de voltar, porque ele está vivo e pode vir nos buscar a qualquer momento, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, destaque isso aí para o seu aluno. E no tópico 1.3, né, a gente vai perceber que vai falar sobre a ascensão de Cristo. Nesse momento da ascensão, foi feita mais uma promessa. A gente sabe que quantos discípulos olhavam para o céu, vendo Jesus Cristo subir e ser assunto aos céus, assim que as nuvens tomam Cristo, ele vai para o céu e senta à destra do Pai. O que os anjos falam para ele? Olha, por que vocês estão olhando para cima? Fiquem tranquilos que esse Jesus, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir aí ao céu, ele vai voltar e vai levar a sua igreja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, ainda temos essa garantia, porque ele subiu aos céus e foi prometido que ele vai voltar. Da mesma forma que os discípulos viram ele subindo, nós veremos ele voltar para buscar a sua igreja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, destaque isso e a gente termina o capítulo 1 falando sobre: eu ensinei que a igreja sabe que a sua esperança está em Deus e que ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Então, destaque isso para o seu aluno. Promessa de Deus, promessa de Cristo é igual a realidade. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem, nem homem para que minta. Então você tem que saber que ele te prometeu não só ao arrebatamento, não só a segunda vinda, mas todas as promessas que ele prometeu na minha e na sua vida, ele é fiel para cumprir. Então guarde isso. Quando Jesus promete, é igual realidade, porque ele cumpre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agora a gente vai para o capítulo 2. A esperança do arrebatamento. Essa esperança transcende a compreensão humana e traz motivação para a prática da vida cristã diária. Por quê? Porque nós temos que vigiar, porque não sabemos o dia e a hora em que o Filho há de vir. Então, destaque para o seu aluno, como ele disse lá em Apocalipse: aquele que vencer e for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, nós precisamos, como foi falado lá no início, viver sóbria, pia e justamente, nos afastando da iniquidade, nos afastando das concupiscências mundanas, nos desejos da carne, porque isso nos faz pecar e o pecado nos afasta de Cristo. Então, nós precisamos vigiar, viver uma vida em expectativa, em esperança da vinda de Cristo e, como uma noiva, cuidar das nossas vestes. Porque uma noiva, quando ela vai se casar, quando está chegando o momento do casamento, uma das coisas que se tem o maior cuidado é com o quê? Com o vestido da noiva. Não pode sujar, não pode rasgar, não pode fazer desfiar. Por quê? É o apoteótico do casamento, todos ficam vendo o vestido da noiva. É a mesma coisa para nós. Essa esperança que Jesus Cristo vai vir nos buscar, que nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, ela nos faz viver de forma sóbria, pia, justamente renunciando ao pecado. Para quê? Para que o nosso vestido não suje. A cada dia nós precisamos lavar os nossos vestidos no sangue do noivo, no sangue do Cordeiro, para nos purificar de todo pecado, para que a gente possa melhorar na caminhada cristã e nos fortalecer para evitar um pecado. Então, como a gente não sabe a hora, a expectativa tem que ser sempre. Por isso, tem aquela parábola das 10 virgens. 5 loucas não levaram azeite extra. O que é isso? Não se ficaram firmes até o final. O noivo chegou, elas não tinham azeite na lamparina e ficaram de fora. Então, destaque isso para o seu aluno. A esperança do arrebatamento, ela transcende, né? A pessoa que vive na carne, o homem comum, ele não suporta pensar nisso. Ele acha que dá para resolver na hora, que ele pode viver como ele quiser
e na hora que puder ele arruma e vai ser arrebatado também. Não, não é assim. Jesus disse para nós vigiarmos, porque não saberíamos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A porta é estreita, precisamos andar no caminho de retidão, em comunhão com Cristo, na expectativa. Porque quando você tem a esperança do arrebatamento, você vive a cada dia como se o arrebatamento fosse naquele dia. Então eu não posso me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu preciso estar sempre olhando a minha lamparina e conferindo o nível de azeite. A expectativa é essa, o melhor está por vir. Eu não fui chamado para viver nessa terra, para usufruir do que é aqui e agora. Isso tudo aqui é passageiro. O que nós temos, Deus nos dá por bênção, mas o foco é o arrebatamento. Então, por causa disso, eu abro mão das coisas terrenas que me afastam de Deus para ter o que eu tenho lá no céu. Muitas pessoas abrem mão do céu para viver aqui na terra prazeres. Só que o maior prazer, a maior alegria, a maior esperança é o arrebatamento. Então, por isso, a gente tem essa orientação, essa expectativa e vivemos nessa esperança. Porque pode ser hoje, meu. Pode ser daqui a 5 minutos. Então, Jesus nos ensinou. Fica vigiando aí, não desvia, não distrai com as coisas terrenas. Não se embarace com as coisas momentâneas. Não viva pelos prazeres e aplausos terrenos. Viva na expectativa do melhor. O céu é o melhor lugar. Foi para lá que nós fomos preparados para ir. Então, para lá a gente precisa ir e o nosso foco é esse. Temos o melhor. Então, destaque isso para o seu aluno. Do capítulo 2.1, ele vai falar sobre promessa do arrebatamento, né? Então, Cristo nos prometeu que ele vai vir buscar e depois, né? Ele vai vir buscar a sua igreja. Então a Bíblia vai dizer: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17 vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois desses, nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento, por isso eu digo a expectativa. O apóstolo Paulo, ele já esperava isso na sua tempo. Olha só como temos que viver na expectativa do arrebatamento. Jesus tinha acabado de ser assunto aos céus, tinha passado um século menos, logo no início da caminhada cristã, e o apóstolo Paulo já estava na expectativa dele voltar para buscar a sua igreja, e Paulo já se considerava o arrebatamento que ele subiria vivo. E assim foi o apóstolo Paulo, assim foram os puritanos, assim foram os primórdios, pai da igreja, aqueles que formaram a igreja, os luteranos, aqui os presbiterianos, aqueles que viveram cada um na sua época, na sua geração. Eles estavam ali firmes, preparados para o arrebatamento. Assim nós temos que viver. Cada geração, todos têm que ficar na expectativa do arrebatamento ser na hora, porque é a promessa de Deus. E ele falou para a gente vigiar, porque não sabemos o dia, a hora que vai vir. Então a gente precisa estar sempre atento e vivendo como se o arrebatamento fosse agora, se estamos vivendo nesse dia. Não sabemos que dia é, meu. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Deus tudo é um eterno agora. A qualquer momento a trombeta pode soar. E nós que estamos nessa geração 2024, precisamos entender que estamos à beira do arrebatamento, sim. Nós somos a geração do arrebatamento. Fique atento, destaque para os seus alunos. Por quê? Porque nós estamos vendo todos os sinais da volta de Cristo estão sendo cumpridos. Já estão aí, meu irmão. Tudo que Jesus falou lá em Mateus 24, no sermão da montanha, no sermão da vigilância, né, a exortação a vigiar, já estão aí. Tipo, doenças, pestilências, fome, alterações climáticas, terremoto, maremoto, a impiedade, né, o amor esfriando, a violência, né, guerras, rumores de guerra, né, a ciência, a tecnologia, né, está avançadíssima. Todos os sinais estão aí, meu. Então, a qualquer momento, a trombeta vai soar e vai arrematar a igreja num piscar de olhos. Então, destaque isso para o seu aluno. Por causa disso,
Nós precisamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, purificar de todo pecado, pedir perdão, se consertar com Deus para que a gente possa viver como Ele orientou lá em Tito, sóbria, pia e justamente, porque Ele vai vir buscar e pode ser a qualquer minuto. Não há como prever, não há como elocubrar datas, não dá para prever momentos, não dá. Pode ser a qualquer minuto. A qualquer minuto. Então, nós precisamos viver debaixo dessa promessa, essa expectativa. Então, cada dia mais pensar nas coisas que estão do alto, buscar o reino de Deus, a sua justiça, deixar as coisas terrenas para lá, para que a gente possa viver da melhor maneira, para que quando Cristo voltar, ache fé em nós e possa nos arrebatar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não deixe essa esperança morrer, não deixe essa esperança esfriar no seu coração. A cada dia, levante nessa expectativa do arrebatamento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 2.2 vai dizer como será o arrebatamento. Aqui ele vai dar as características, né? Então vai dizer que é inevitável, né? Inesperado, não abrir, não piscar de olhos, né? Porque vai dizer que porque no mesmo Senhor, já vai falar Jesus que foi assunto ao céu, vai dizer, esse mesmo Jesus vai voltar do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta, e os que morreram com ele vão ressuscitar. Será inesperado, será inevitável, será sem que se haja tempo de preparo. Por isso nós já temos que estar preparado antes. Não dá tempo de se arrumar na hora, não dá tempo de pedir perdão na hora, não dá tempo de caminhar com Cristo na hora, não vai dar tempo. É um piscar de olhos, é instantâneo. E na primeira fase, o arrebatamento só será visto e ouvido pela noiva de Cristo, pelos que morreram em Cristo, pelos que vivem com Ele. E aí aqueles que estão na impiedade vão ficar aqui nessa terra perdidos sem saber. E na segunda fase do arrebatamento de Cristo, que é a segunda vinda, quando Ele vem com a igreja glorificada, aí sim, essa será notória, pública, todos verão, os ímpios vão ver, e todos saberão que o Senhor é Deus, se dobrarão, confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno, né? A coisa certa vai acontecer. Não sabemos que dia, em que hora, em que momento, como será, mas que nós sabemos que vai acontecer. É inevitável, é instantâneo, é inesperado. Então por isso se prepare agora, se aplume agora, busque azeite agora, renove a sua vida com Deus agora, ande em santidade agora, lave as suas vestes de Cristo agora, tenha esperança em Cristo, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Abra a mão das picuinhas terrenas, das coisas da terra que são passageiras, que vão ficar aí, vão tudo se desfazer. É interessante, meu irmão, que a gente entenda que o apóstolo Pedro ele vai dizer que tudo que nós vemos aí vão se desfazer, vai derreter em fogo, o mundo vai acabar em fogo quando Jesus voltar, meu irmão. Então as pessoas hoje vivem pelas coisas do mundo que vai se derreter. As pessoas matam, as pessoas morrem, as pessoas zombam das coisas de Deus, vivem de qualquer maneira para ter prazeres terrenos, para ter casa, para ter carro, para ter coisas que a traça come, que aqui o ladrão rouba, para se preocupar com as coisas que vão ficar aqui, e quem tiver aqui cheio de coisa ainda vai ver tudo isso se derreter. Vai derreter o céu, vai derreter o sol, vai derreter a lua, tudo vai acabar, meu. Quando Jesus voltar, só vai ficar aqueles que estão com Ele, o resto vai ser tudo destruído, porque a ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra ímpia. Então está na hora da gente começar a pensar como Colossenses nos orienta. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas eternas, viva para o reino de Deus, viva para o que vem por vir, pelo eterno, pelo que aquilo que resiste ao fogo, que são as coisas de Deus lá no céu, porque o restante vai ficar aí. Mas infelizmente as pessoas estão vivendo com a mente focada nas coisas terrenas que vão perecer e estão esquecendo de se preparar para aquilo que é eterno e para sempre. Então destaque isso para o seu aluno.
Resultado do arrebatamento, capítulo 2.3. Vamos ver por que a gente espera tanto esse arrebatamento. O que vai ser de diferente? Primeiro, vai nos garantir a vida eterna com Cristo. Aonde? No céu. Não tem choro, não tem enterro, não tem dor, não tem lágrima. Olha, no céu será tudo perfeito. Esse corpo que se corrompe, que fica doente, que fica velho, que dá problema, que te causa dor, que te causa tristeza. Olha, tudo isso vai ficar passado, vai acabar, as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Nós vamos revestir o nosso corpo, um corpo incorruptível, né? Um corpo que não destrói, que não fica velho, um corpo preparado, pronto, glorificado, à semelhança do corpo de Cristo, meu irmão. Olha a promessa, não existe nada nessa terra que substitua essa promessa de você receber um corpo glorificado, aonde não há choro, aonde não há enterro, aonde não há dor, aonde não há morte, aonde nada impuro entra. Lá é o céu, para lá nós estamos indo. Esse é o resultado da nossa caminhada, da nossa fidelidade. Essa é a coroa que está preparada para cada um de nós que vivemos fiel e continuamos em Cristo. Por isso, vale a pena lutar, vale a pena se manter fiel. Essa é a esperança que mantemos fiel. Esse é o resultado, né? Nós receberemos o melhor de Deus, né? Viveremos no melhor que Deus tem para nós. Teremos o corpo de Cristo, poderemos ver Jesus face a face. Veremos o Pai, veremos o Espírito Santo, veremos Jesus, a Trindade toda, aos olhos, um vendo aos outros, face a face, veremos o nosso Rei, o Rei da Glória, e seremos participantes da glória com Ele, meu. Isso é a nossa esperança, essa é a nossa fonte de vida, essa é a nossa expectativa. Por isso eu quero te dizer, vale a pena continuar. Você está gemendo, você está com dor, as pessoas riem de você, zombam de você, porque você não peca, porque você não vive de qualquer maneira, porque você abre mão, porque você perdoa aqueles que te maltratam, porque você faz a vida diferente da do mundo. Nego zomba, tripudia, diz que você é um bobo, que você não vai viver nada, que está perdendo o melhor da vida, que você não está sendo feliz. Não! Você está vivendo, esperando a verdadeira felicidade, esperando o melhor que Deus tem para nós. Por isso vale a pena lutar. Essa coroa nós queremos viver, essa coroa nós queremos usar, esse corpo glorificado eu quero receber. Então por causa disso vale a pena abrir mão, viver diferente, buscar o reino de Deus, buscar ter comunhão com Ele, porque Ele garante a nossa vida aqui, nos ajuda aqui e preparou o melhor para nós lá. Esse é o resultado. Por isso vale a pena lutar. Vai chegar a hora do novo céu, de uma nova terra, incorruptível. Vamos viver o milênio com Cristo. Ah, meu irmão, vamos viver como era no Jardim do Éden, como foi o planejamento inicial. A Bíblia diz que um menino vai brincar com o leão, um menino vai brincar com uma cobra e não haverá mal algum. Todos viveremos em harmonia, porque o reino é de Cristo, é o reino milenar, é lá que nós queremos viver. Os imundos, os adúlteros, os promíscuos, os mentirosos, os homicidas, os feiticeiros, os servos de Satanás ficarão de fora, o diabo, seus anjos e aqueles que seguem a ele, que são aqueles que têm o coração duro, que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o evangelho, que zombam do Senhor, esses ficarão de fora e não herdarão o reino dos céus e padecerão a segunda morte para todo sempre no inferno. Então por causa disso vale a pena viver, meu. Para ter o melhor de Deus, para ter o corpo incorruptível, para ser o Senhor, ver a sua glória, participar com Ele, olhar para Cristo face a face. Isso é o que nós esperamos. Por isso, vale a pena continuar. É o resultado do arrebatamento, é o resultado da vida de caminhada cristã, das renúncias que você fez. Vai te levar a um lugar muito melhor. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas a recompensa é incomparável, meu irmão. Vale a pena seguir, vale a pena se esforçar, porque o que espera por nós no céu, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca passou no pensamento de ninguém o que Deus tem preparado para nós lá na eternidade.
destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha o capítulo 2 dizendo, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, eu vou, mas tornarei a vós. Então guarde essa promessa no teu coração. Capítulo 3, a recompensa da esperança. A nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança. É ela que nos leva a viver em labor de amor, com muitas fadigas e aborrecimento. Ter uma esperança superior, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A nossa perseverança não é na nossa força, não é na nossa mente, não é na nossa cabeça. A nossa perseverança vem da bem-aventurada esperança da volta de Cristo. Por isso você persevera nos caminhos do Senhor, por isso você persevera vivendo uma vida sóbria, pia e justamente, diferente na contramão desse mundo, diferente na contramão da maioria, porque você vive a esperança, a bem-aventurada esperança da volta de Cristo. Nós não vivemos como os estoicos que diziam, vamos comer, vamos beber, porque a vida é só aqui, come, bebe, morre e acabou. Não, a gente vive sóbria, pia, e justamente porque a gente sabe que aqui é só uma passagem, que o que está por vir é muito melhor. Nós vivemos aqui olhando e focando para a esperança da eternidade com Cristo. Então, destaque isso para o seu aluno, e isso nos leva a perseverar nas aflições e nas lutas que nós vivemos. A cada dia a gente persevera com Cristo, não abre mão de Cristo, mesmo que eu chore, mesmo que eu gema, mesmo que fique todo mundo rindo, nós guardamos a Cristo e caminhamos por Ele, que sabemos que Ele nos garante aqui, nos socorre aqui, nos consola aqui e está nos preparando melhor na eternidade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Capítulo 3.1 vai dizer, gozo e alegria na vida presente. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Bom é aguardar a salvação do Senhor e aguardar ela em silêncio. Bom é ter esperança em Deus. Essa é a alegria e combustível para vivermos os dias de hoje. Como eu falei, a esperança do arrebatamento, a esperança do céu, a esperança de viver com Cristo a eternidade, faz com que nós vivamos aqui nessa vida sóbria, pia e justamente com alegria, com amor, com dedicação, com expectativa do melhor por vir, porque a esperança a gente sabe, eu vou chegar no melhor, eu vou ter o melhor, eu vou buscar o melhor, então vale a pena viver aqui. Então essa esperança nos garante a vida com alegria aqui na terra, porque nós não estamos focados nas coisas terrenas. Então, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, quando Jesus voltar, Ele vai vir nos buscar e vai levar para onde a gente precisa ir. Então você não vive focado nas coisas aqui. Você não serve a Cristo para ter coisas aqui. Você anda com Cristo, serve a Ele para ter lá. A esperança é lá, viver com Ele lá, o foco é lá. É por isso que a igreja primitiva, as pessoas abriam mão, eram queimadas vivas, morria no leão, jogavam eles no leão, jogavam eles na fogo, crucificavam eles, cortavam ele no meio, e nenhum deles negava a Cristo. Por quê? A esperança, o foco, o que dava alegria neles era o céu. Aquilo que estava acontecendo com eles ali era só um acelerador para chegar no céu mais rápido. Então aquilo para eles ali era lucro. Por isso o apóstolo vai dizer, para mim o viver é ganho, o morrer em Cristo é lucro, meu. Porque você está indo para o melhor lugar. Então por isso é que a gente tem que manter fiel, não podemos abrir mão de Cristo, porque o que nos espera é muito melhor do que o que a terra pode nos dar. Por isso é que faz a diferença. Então essa é a nossa esperança, para a gente viver nessa terra, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, continuar dizendo que só o Senhor é Deus, que eu sou fiel a Ele, que eu não abro mão dEle, que eu quero viver e receber a coroa da vida lá no céu. Então isso vai valer a pena. Então a esperança do arrebatamento serve para combustível e catapultar a nossa vida aqui nessa terra, nos dá força para continuar perseverando em Cristo, porque nós sabemos que nós teremos uma recompensa muito melhor do que qualquer coisa que essa terra possa nos dar. Então, destaca isso aí para o seu aluno. Capítulo 3.2. Vamos reinar com Cristo.
A redenção consumada por Cristo fez com que os que estão com ele sejam designados, dentre outros, como sacerdócio real. Quem nos salvou é o Rei dos Reis, é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, é o Deus dos Exércitos. Quando ele vier nos buscar, glorificar o nosso corpo, nos dar um corpo semelhante ao dele, o que vai acontecer? Nós seremos reis com ele, nós reinaremos com Cristo, seremos um só. Por isso nós somos a noiva. Quando o noivo com a noiva se juntam, se casam, eles se tornam uma só carne. Nós seremos um em Cristo. Então tudo que Cristo tem, a sua glória, tudo isso nós participaremos dela também. Então, ele já nos chama como sacerdócio real. Então por isso vale a pena, é muita coisa que Deus tem preparado para nós. Vale a pena pagar o preço, vale a pena continuar, vale a pena caminhar, vale a pena viver fiel ao Senhor, se aproximar mais dele. Então, dê glórias ao Senhor, mesmo que você esteja passando por luta, mesmo que você esteja passando por dificuldade, são instrumentos que Deus está usando para que você chegue mais perto dele. Ele está te limpando para você dar mais fruto, está te enxertando nele, que é a videira verdadeira. Para quê? Para quando ele vier buscar, você seja levado junto. Você esteja em condição, você seja o trigo. Quando vier fazer a ceifa, você não seja o joio. E será lançado no fogo. Então, por isso que nós precisamos entender que tudo acontece, vem para o bem daqueles que esperam e amam a Deus. Por isso que muitas das vezes o Senhor permite luta, permite dificuldade, para que a gente se aproxime mais dele e não pereça aí nas coisas do mundo. O Senhor está nos alertando, ele está nos chamando para que a gente busque mais, se afirme mais, tenha mais intimidade com ele. Por quê? Porque somente esses é que serão levados para o céu com ele. Então dê glória ao Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que agradece pelas lutas, pelas dificuldades, porque elas têm propósito de nos achegar mais a perto do Senhor e nos fazer viver como ele. Assim como a Bíblia diz, olha, tira as escórias da prata que vai sobrar prata para o fundidor. Sabe o que acontece? As lutas, as dificuldades, é Deus nos preparando para que a gente possa ter a semelhança de Cristo e quando ele vier nos buscar, a gente poder ir junto com ele. Se Deus não fizesse nada, se Deus não passasse conosco pelo fogo do conserto, pelo fogo da purificação, da limpeza, a gente ia viver de qualquer maneira. E o que ia acontecer? Quando Jesus viesse, a gente não ia ser levado por ele. Por isso o Senhor está sempre nos arrumando, nos ajustando, para que ele possa, Cristo em nós ver. Quando nossa vida espelha Jesus, aí a gente já vai estar pronto para ser arrebatado. Então por isso, a cada dia o Senhor está nos fortalecendo, nos forjando no fogo, para que ele possa ver Cristo em nós e naquele grande dia o Senhor possa vir nos buscar. Então é isso que é a nossa esperança, reinar com ele. Estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Ninguém sobe ao trono de qualquer maneira. Ninguém vira rei de um dia para o outro se não houver um preparo, se não houver um ensino, se não houver uma direção. Então para você reinar com Cristo não é de qualquer maneira. Tem que haver uma purificação, tem que haver um conserto, tem que haver uma vida de retidão para que você possa receber esse grande privilégio de reinar com Cristo, fazer parte da sua glória e chegar nos céus, aonde olho não viu, ouvido não ouviu, a gente não consegue nem imaginar com a nossa mente limitada tudo que tem lá no céu nos esperando. Então, a terra nada tem aqui. Prazeres carnais, concupiscência da terra, dos olhos, da carne, nada disso aí tem para superar aquilo que o Senhor nos preparou lá. Tudo isso é momentâneo, tudo isso é passageiro, mas o céu é eterno, para sempre, o melhor, a glória de Deus, eternidade, para a honra e glória do Senhor. Por isso a gente vive e persevera para ser rei com Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos e o conhecemos apenas em parte, mas naquele grande dia estaremos com ele e o conheceremos por inteiro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aqui a gente vai fechar 3.3, a manifestação futura.
O nascido de novo já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida. Também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vinda de Jesus, da nova vida que já começou. Aqui é muito interessante. Nós sabemos que o arrebatamento é futuro. Pode ser hoje, pode ser amanhã, em qualquer momento. Mas nós já vivemos como arrebatados. É isso que ele está falando. A manifestação, a esperança é futura. Mas eu já me preparei aqui e já procuro viver como a gente vai viver lá. Porque aqui vai ser simplesmente um treino, né? Eu vou viver com Cristo, vou ter intimidade com Ele aqui, uma parte na onde eu posso chegar, aonde Ele foi me revelado, para lá eu viver a plenitude. Então o que acontece? Na terra, nós já temos que viver como arrebatados, como salvos, como remidos, como lavados. Por isso vai dizer, viva sóbria, pia e justamente. Nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos, já tem que ser como de arrebatados. Nós somos arrebatados. Porque se você for olhar, meu, Deus, ele não tem amanhã, hoje ou depois da manhã. Deus é tudo agora. Ele é eterno. Ele é ontem, ele é hoje, ele será para sempre. Para ele é tudo a mesma coisa. Então, na visão de Deus, nós já estamos no céu. Tudo já foi, aconteceu, tudo já está pronto. Então nós temos que viver aqui hoje como vamos viver lá, nos preparando aqui para viver lá. Então você tem que ter intimidade com Deus, amar a Deus, amar as coisas que Deus ama, porque no céu quem vai estar? Deus, as coisas que Ele ama, as coisas que Ele faz. Se você não gosta disso aqui, como é que você vai querer viver a eternidade com Ele lá? Então você precisa entender isso. Nós precisamos viver aqui no nosso dia a dia, por causa da manifestação futura. O nosso dia a dia já tem que ser como arrebatados, que vai ser no futuro, já vamos viver aqui. Por quê? Porque aí você já vai estar envolvido com as coisas que tem lá no céu. Porque a pessoa vive aqui na terra, de qualquer maneira, longe de Deus, longe das coisas de Deus, só com a concupiscência da carne, dos olhos, vive pela força do seu braço, vive com a sua mente, vive para satisfazer a sua carne. O que ele vai fazer lá no céu, se não tem as coisas que tem aqui na terra? Então, a gente precisa entender que aqui já é um estágio. Viva como salvo, viva como arrebatado aqui na terra, para você já estar acostumado com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas que envolvem Ele, com a sua palavra, com a sua voz, com a sua presença. Para quê? Para lá no céu você só ter isso que é potencializado. Mas você já conhece, você já está acostumado, você já sente o cheiro de Deus, você já vive com Ele, você já está pronto, você já está com o vestido lavado no sangue do Cordeiro, para simplesmente estabelecer isso, consumar na volta de Cristo. Mas, como ele diz aqui, a gente precisa entender que tem que ser no nosso dia a dia. E nós já vivemos a vida eterna nessa terra também. Por quê? Porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Lá no céu ele vai estar conosco sempre, eternidade a eternidade. Então, se Jesus está conosco aqui e vai estar conosco no céu, nós já estamos vivendo a vida eterna também aqui. Então é a presença do Senhor, o cuidado de Deus, o socorro de Deus, a presença dele já está conosco, nos garantindo a vitória e o melhor nesta terra aqui, para que depois a gente já tenha isso lá no céu também. Então a gente já tem uma relação de arrebatados, porque já temos a presença do Rei da Glória que vai viver no céu, na nossa vida aqui na terra. Então já estamos vivendo em equilíbrio. Por isso a gente falou, viva como arrebatado, viva sóbria, pia, justamente fazendo o que Deus gosta, tendo comunhão com Ele, porque lá no céu é isso que nós vamos viver. E por causa disso, a gente tem a esperança que Deus vai nos curar, vai nos livrar, vai nos guardar, porque Ele está conosco, Ele cuida da sua noiva aqui, como Ele vai cuidar da sua noiva lá. Então destaque isso para o seu aluno. Então, por causa disso, nós já vivemos a eternidade com Deus aqui nessa terra também, meu irmão. Então, destaque isso para o seu aluno. Por isso, nós temos a esperança que Ele vai nos livrar, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos fazer prosperar, nos abençoar aqui nessa terra, que se a gente obedecer, seguir os seus mandamentos, estar com Ele, comeremos o melhor desta terra, porque vamos comer o melhor que tem no céu com Ele lá. Então, a caminhada precisa estar junta. Viva como arrebatado aqui,
para que você já se acostume com o ambiente, para quando chegar lá na glória você só complete essa manifestação com o arrebatamento de Deus nas bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus por isso. Então já se acostume com a presença do noivo nessa terra, para que você possa viver com o noivo lá no céu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meu? Glória a Deus por isso. Então a gente fecha aqui esse abençoado trimestre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aonde estudamos a relevância da igreja, sua essência e sua missão. Fechamos hoje com essa lição de número 13, falando sobre o arrebatamento de Cristo, que você possa renovar suas forças de saber dessa bem-aventurada esperança que é a volta de Cristo, que vai ser o momento ímpar, a apoteose da vida cristã, a acrópole, o momento mais sublime da vida cristã, será quando nós seremos arrebatados para viver com o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E na próxima videoaula, se assim o Senhor permitir, estaremos fazendo a primeira lição do quarto trimestre de 2024, onde falaremos sobre os 10 mandamentos. Participe conosco, continue aí no canal, continue participando, que na próxima aula aí já estaremos no mês de outubro, para a honra e glória do Senhor, onde iniciaremos o quarto trimestre com essa lição tão abençoada, que nós falaremos até o final do ano sobre os 10 mandamentos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique na paz, Jesus te abençoe.